Continuando resolvendo exercícios de matemática, vamos resolver agora o exercício 0036. Então a gente tem um conjunto A dado, né, formado por alguns símbolos, né? Aqui esse conjunto A que foi colocado é para enfatizar que esse conjunto é um conjunto qualquer. Então foi dado símbolos aleatórios para formar relações com esses símbolos, né, que são as relações nesse conjunto A. Bom, e são dadas as relações em A, que são subconjuntos do produto cartesiano. Essas relações devem possuir somente as seguintes propriedades: reflexiva e simétrica, reflexiva e transitiva, transitiva e antissimétrica. Para resolver esse exercício, nós vamos identificar aqui o objeto. Esse objeto nós estamos dentro da lógica, utilizando as ferramentas da lógica, dentro da teoria de conjuntos, no conceito de relação e de 4 propriedades da relação no conjunto, que é a propriedade reflexiva, propriedade simétrica, propriedade transitiva e propriedade antissimétrica. Então, voltando ao exercício, nós temos aqui, então foi dado o conjunto A, formado por quadrado, triângulo, círculo e coração. Então vamos construir relações que possuam essas propriedades. Então, começando pelo item A, deve ser reflexiva e simétrica, né? Bom, então, para ser reflexiva significa que deverá conter todos os pares XX. Então, reflexiva se contiver todos os pares XX. Bom, então, qual a condição para conter todos os pares XX? No caso, o X aqui pertence a A, mas é simétrica, significa qualquer que seja X, X pertence à relação R. Onde aqui eu estou trabalhando no conjunto A. Bom, então, como A são esses 4 símbolos, eu vou começar com uma relação que tem que satisfazer a reflexiva. Portanto, obrigatoriamente eu tenho o quadrado, quadrado, o triângulo, triângulo, o círculo, círculo e o coração, coração. Bom, essa relação aqui, do jeito que ela está, com esses 4 elementos, ela já é reflexiva. Agora, ela deve ser simétrica. Bom, essa relação também, do jeito que ela está, ela já é simétrica, né? Porque o que seria o que é ser simétrico? Qualquer que seja X, aqui eu estou trabalhando no conjunto A, né? Qualquer que seja Y, eu devo ter o quê? Se o par XY pertence à relação R, então o par YX pertence à relação R. Bom, aqui no caso não tem esse problema, porque todo par XY que eu tome, a hora que eu inverto, o par YX também vai pertencer. Então essa relação também ela é simétrica e reflexiva. Só que não termina aí. Por quê? Porque não pode satisfazer transitiva e nem antissimétrica. Bom, se não pode satisfazer transitiva nem antissimétrica, eu tenho que colocar, porque esses elementos aqui, ela acaba dando transitiva também e ela acaba sendo também antissimétrica. Por quê? No caso da transitiva, qual é a condição da transitiva? Qualquer que seja x, y, z, se eu tiver x, y, eu vou ter, e tiver y, z, eu devo ter x, z pertencente à relação. Então eu tenho que quebrar essas duas. Bom, uma maneira de quebrar a antissimétrica a transitiva é colocar dois pares, de tal forma que esse terceiro não esteja. Então, eu vou colocar aqui, digamos que eu coloque o par quadrado, triângulo. E coloque o par triângulo, círculo. Bom, esses dois pares aqui já faz quebrar a transitiva. Né? Por quê? Se quadrado, triângulo, triângulo, círculo está, então o quadrado, círculo tem que estar. Então, eu quebrei a transitiva. O problema é que, ao quebrar a transitiva, eu acabei quebrando a simétrica. Então, eu tenho que acrescentar elementos para que ela fique simétrica. Então, eu vou colocar aqui o triângulo quadrado,
e o círculo triângulo. Bom, então aqui voltei de novo a ter a propriedade simétrica, mas não tem a propriedade transitiva. Essa relação, então, satisfaz a reflexiva, satisfaz a simétrica, porque todos os pares estão trocados, e não satisfaz a transitiva, porque quadrado triângulo está, triângulo círculo está, mas o quadrado círculo não está. E a antissimétrica, naturalmente, ela já é obtida porque o quadrado triângulo está, o triângulo quadrado não está, mas o triângulo é diferente do quadrado. Então aqui eu fecho a relação. Bom, então só para lembrar aqui o que foi utilizado nessa relação. Então nós temos C reflexiva. Então lembrando, reflexiva é para todo x, qualquer que seja x pertencente a A, o par XX pertence a R. Então R é reflexiva se acontecer isso daqui. Então aquela lá é reflexiva porque todos os pares XX estão. R é simétrica se para todo x y pertencente a A, o par XY pertence a R, implica que o par YX pertence a R. Que é o que está acontecendo lá também, porque já foi a inclusão ali do triângulo quadrado e círculo triângulo. E R é transitiva se qualquer que seja x, y e z pertencente a A, se você tiver x, y em R e tiver o y, z em R, então isso implica que o x, z está em R. Então o que foi feito? Foi incluído o quadrado triângulo, triângulo círculo, e o quadrado círculo não pertence. Então já não está valendo essa propriedade. E R é antissimétrica se qualquer que seja x, y em A, você tem x, y pertencer a R e yx pertencer a R, implica x diferente de y. X igual a y. Você não pode ter os dois pares trocados. Se tiver um x, y e x, só quando o x igual a y, que foi o que nós fizemos aqui, porque o par quadrado triângulo pertence, o triângulo quadrado pertence, e quadrado é diferente de triângulo. Então, resolveu o item A, apresentando uma relação, que seria essa relação, que é reflexiva e simétrica, mas não é transitiva e não é antissimétrica. Agora vou passar para o item B, que eu tenho que construir uma relação reflexiva e transitiva. Então, novamente, eu começo com uma relação para ser reflexiva. Então eu vou colocar todos os pares XX, triângulo, triângulo, círculo, círculo e coração, coração. Ok? Bom, agora não pode ser simétrica. Bom, transitiva já é. Então vamos pegar aqui, a reflexiva e a transitiva. Por quê? Porque já satisfaz, né? Essa condição x, y, y, z pertence a R, o x, z pertence a R. Porque todos os elementos que satisfazem a condição são os próprios elementos, quadrado, quadrado e quadrado, quadrado, que dá quadrado, quadrado, que pertence. Mesma coisa triângulo, triângulo, círculo, círculo e coração, coração. Bom, então é reflexiva e transitiva. A questão é que não pode ser simétrica, porque essa é simétrica. Então eu apresento um elemento aqui, quadrado, triângulo. Apresentando esse elemento, ela deixou de ser simétrica. Ela deixou de ser simétrica e, portanto, ela
simétrica. Então, não, já deixou, já não é simétrica, porque o quadrado do triângulo pertence a ela e o triângulo quadrado não pertence. E agora, antissimétrica. Né? Para ser antissimétrica, você não pode ter o par XY e YX. Essa aqui é antissimétrica porque não ocorre o fato de ter o par XY e YX com x igual a y. Né? Então, o que eu faço? Eu vou criar um aqui, que é triângulo, círculo e círculo, triângulo. Então, o que aconteceu com essa relação? Ela continua não sendo simétrica. Por quê? Você fala assim, pode pensar, porque tem aqui o XY e o YX. Então ela é simétrica. Não. Isso aqui tem que valer para todo o par XY que tiver na relação. E esse aqui já está dizendo que não satisfaz. Então você pode incluir diversos pares aqui, XY e YX, mas tem um aqui que não vai ter. E não é antissimétrica porque também tem um par que você tem XY em L e YX em L, mas não tem o x igual a y. Então, essa relação, ela satisfaz essas duas propriedades e não satisfaz as outras duas. Né? Reflexiva, transitiva, não é simétrica e não é antissimétrica. Agora vamos passar para o item C. Bom, o item C diz que ela tem que ser transitiva e antissimétrica. Bom, transitiva, se eu pegar a relação aqui do jeito que ela está vazia, ela já vai ser transitiva. Por que ela vai ser transitiva? Porque para ser transitiva basta que, se eu tiver esses dois pares x, y, z, eu tenho que ter xz. Só que como eu não tenho isso aqui, então isso aqui é falso, e falso implica em falso, e falso implica em falso, e implica em verdadeiro. Portanto, isso aqui é verdadeiro só pelo fato de não ter os elementos satisfazendo a hipótese da transitiva. Então, ela é transitiva. Antissimétrica, a mesma coisa. Eu não tenho os elementos aqui que satisfaçam isso, portanto, isso é falso, logo, independe do valor lógico, se implica nisso, vai ser verdadeiro. Sempre isso vai ser uma implicação de qualquer maneira. Então, só que agora eu quero que não seja reflexiva. Bom, também não é reflexiva. Né? Ela também não é reflexiva. Por quê? Porque não contém nenhum par XX, tem que conter todos. Não contém nenhum par. Então, essa relação vazia satisfaz essas duas e não satisfaz a reflexiva. Só falta agora satisfazer a simétrica. Bom, para ser simétrica, toda vez que você tiver o par XY, você tem que ter o par XYX. Como você não tem o par XY, porque a relação é vazia, então, no mesmo motivo, e o fato disso ser falso, então, indica que isso aqui tanto faz ser falso ou verdadeiro, que você vai ter uma implicação. Logo, a relação vazia é a relação que satisfaz a propriedade transitiva, satisfaz a propriedade antissimétrica. Então ela não pode satisfazer a propriedade simétrica. Desculpa. Não pode satisfazer a propriedade simétrica. Aqui ela está satisfazendo. O vazio satisfaz. Então o que eu faço? Eu coloco um par aqui. E aí não satisfaz a propriedade simétrica. Eu não quero que satisfaça a propriedade simétrica. Então o vazio não pode, porque o vazio tem todas as propriedades. Tem as três propriedades, simétrica, transitiva e antissimétrica. Então, quando eu incluir esse par sem o inverso, sem a troca, sem o dele trocado, então vai ser, ela não vai ser simétrica. Bom, mas nós temos que verificar se ela continua transitiva. Bom, continua transitiva porque eu não tenho dois elementos aqui com essa propriedade. E continua antissimétrica porque eu também não tenho esses dois elementos. Então, essa é a relação que é transitiva, antissimétrica, não é reflexiva e não é simétrica.